Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por essa aula. Já tivemos aí alguns desistentes, né? Falou, não, deixa para outro momento da minha vida aí. Mas tudo bem, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa manhã de aula, de ensino. Nós queremos entregar o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa concentração a Ti e pedir, Pai, que o Senhor fale conosco, nos revele a Tua vontade, a Tua perfeita vontade, que nós possamos aprender e, mais do que isso, poder aplicar no nosso dia a dia tudo aquilo que vamos aprender nessa manhã. Te entrego, consagro essa aula em nome de Jesus. Amém. Então tá, antes de entrar na aula de hoje, é importante fazer uma revisão, beleza? Então, vamos bater um papo aqui e eu quero que você realmente me ajude. Aí vai ser assim, ó, eu vou apontar para algum amigo aí, algum colaborador, e aí você vai me falar vai me responder a pergunta que eu vou fazer, beleza? Então vamos lá, ó. Nessa hora ninguém quer me olhar, né? Tô só vendo vocês. É porque assim, ó, o ser humano, a forma mais eficaz dele aprender, adivinha qual é? Repetição. Então, tem que ter a repetição, tem que ter a revisão, senão você não aprende, né? Isso aí você só sabe que não pode colocar o dedo na tomada porque a nossa mãe falou 50 mil vezes, né? E tem uns que colocam ainda. Então, vamos lá. Primeiro voluntário, já vou pedir aqui pro Alan. O Alan. Qual é o nome da nossa matéria, Alan? Nossa matéria? É aqui, dessa matéria do CENIV aqui, ó. Nós estamos falando sobre os 24 principais acontecimentos. Isso, e o nome da matéria é? Panorama Bíblico. Panorama Bíblico. É isso aí, ó. É isso aí. Pressão, né? Das crianças agora. Vamos lá, então ali, ó, o Cristiano, que tá meu amigo flamenguista aí, ó. Baixou a cabeça, já vou em cima, ó. Cristiano, fala pra gente aí, ó. Quantos fatos nós vamos aprender nessa matéria aqui? 24. 24. Aí o Alan deu a resposta, né? Ajudou uma parceria aí, né? Não é difícil, né? Então são o quê? São 24 fatos mais importantes da Bíblia. Quer dizer que só tem esses fatos? Não, é que esses são os mais importantes. É aquele ponto X da história. Vamos lá. Próxima pergunta aí. Deixa eu ver aqui na minha colinha, que tem umas perguntas boas aqui, né? Boas. Vamos lá. Leandro é gente boa, parceiro. Leandro, fala pra gente aí, ó. Qual é o nosso primeiro fato mais importante da Bíblia aí, ó? Criação. Isso aí, Leandro. Já colocar aqui, ó. Criação. Valeu. Parabéns. Fernando, qual é o nosso segundo aqui, ó? Tem um nome aí, tem um nomezinho chave, tem um nome tchan. Quem quer ajudar aí? Queda, meu amigo. Isso aí, ó. Essa aí, ó. Top. Vamos lá, terceiro, deixa eu ver. Tem gente querendo pescar aqui, né? Você, fala, qual é o terceiro evento aqui que nós já vimos? Dilúvio. Aê, garoto, isso aí, ó. Dilúvio, isso aqui é só pra gente revisar os fatos, os acontecimentos. Agora vai ficar difícil. Agora eu vou perguntar, e aí você vai erguer a mão se você tiver essa coragem desse conhecimento que nós passamos aí. Beleza? Sobre o dilúvio. Levanta a mão primeiro, não vai sair falando, tá? Quantas pessoas entraram na arca? Lá. 8 pessoas. Quero ver quem arrisca os nomes agora. Daqueles que a Bíblia fala, é claro, né? Vai lá. Noé, a esposa e os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso aí, ó, isso aí. A gente não sabe qual é o nome delas, das mulheres, mas é isso aí. Parabéns, então, 8. Sobre a arca. Quem aí dá um palpite bem legal, um chute daquele assim na mosca,
da altura, do comprimento, da largura? Quem sabe as medidas da arca? Você sabe? Ah, é? Então fala aí pra gente. 133 metros de Comprimento. 22 de largura e 13 de altura. Isso aí, ó. É isso aí. Então vamos lá, ó. 133 de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Deixa eu te perguntar uma coisa. A arca cabia dentro de um Boeing? É o contrário, né? Pegadinha aí logo de manhã cedo, né? Para vocês acordarem aí. Na verdade, numa estimativa, quantos Boeing cabia dentro de uma arca? Na média de 2, né? Isso aí. E agora, ó, deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver. Raquel, qual é o nosso quarto evento aqui, Raquel? Torre de Babel. Olha que coisa bacana, rapaz. Torre de Babel. Cris, quem foi o cara que construiu, o idealizador, o mentor, o arquiteto, o engenheiro? Eu tô dando tempo para ela pensar, né? Veio o nome aí? Do cara, do cabeça da Torre de Babel. Quem pode ajudar aí? Nimrod. Esse cara, ele era incrível, né? Só que ele usava a inteligência dele para fazer coisa errada. Esse é o problema, né? Essa semana um amigo nosso, pastor aqui, foi a vítima de um golpe no telefone, né? Ligaram para ele e aí falaram, fulano! Aí o pastor falou, né? Quem é ele? Não acredito. Como tu não sabe quem é? Já é golpe isso aí, né? Mas foi nova. Aí falou, teu primo! Qual primo? Ah, não acredito, não tá reconhecendo minha voz, cara? Aí ele falou, fala o nome de um primo teu aí. Aí ele, falou, Tiago. Ele, tá, pensei que não ia saber o nome do teu... Olha como os caras são... Aí, no desenrolar da história, esse pastor esperto sacou que era golpe. Ligou ali para as pessoas envolvidas e viu que era golpe. Aí, depois de tudo, ele mandou uma mensagem pro cara. Cara, olha, vocês são muito inteligentes, só que vocês estão usando isso pro lado errado. É tipo Nimrod. Se Nimrod usasse a inteligência dele para fazer coisa boa, cara, ele ia bombar, ia ser incrível na terra aí. Só que não foi isso que aconteceu. Sobre a torre ainda. Quem lembra? Qual foi as duas principais motivações do povo para construir essa torre aí? Ficar famosos, né? Uau, eu quero ser, eu quero ter. E a outra? Eles não queriam se espalhar. Cara, e aí tá o erro. Porque Deus falou o quê? Vão pelo mundo aí, ó, e procriem, cresçam, multipliquem. E aí Deus teve que intervir. E qual foi o grande virada-chave para que tudo isso bagunçasse na torre aí? Deus confundiu a língua deles. Quem falava português começou a falar chinês e o cara do chinês não entendia no chinês. Ficou uma bagunça e aí quando não tem unidade, o povo se dispersa, né? Olha uma curiosidade aqui para você. Na Torre de Babel, Deus fez o quê? Separou. Rachou o povo ali para o propósito dele se cumprir. E você lembra o que aconteceu no Pentecoste? Deus fez exatamente o contrário. Deus uniu o povo. Cada um falava, na verdade, cada um ouvia na sua própria língua materna. Então, assim, é claro que é só uma curiosidade, mas são dois eventos com uma função meio que parecida, mexendo com a língua, um para dividir e um para unir. Então, é só uma curiosidade para você aí. Muito bem, e hoje, então, nós vamos continuar a nossa história com muitos visuais. Porque a partir daqui... tá, quem lembra disso aqui? Esses quadrinhos aqui, o que é? Retratos do Redentor. Retratos do Redentor, que na verdade sempre é uma alusão ao que Jesus faria por nós, tá? Eu coloquei hoje um pouco mais alto que a gente vai usar essa parte aqui. Essa linha do tempo que não vai ser mais vermelha, porque a fita vermelha ela danifica a parede. A única fita... Aí, ó, pode cair na prova isso aí, viu? Qual é a única fita que pode se usar na igreja? Essa aqui, ó. Craft, tá? Que ela não tira a cor, a tinta.
nós vamos então usar essa linha como uma linha do tempo de Jesus, tá? É a linha do Salvador. Então, tudo que tiver dentro dessa linha é porque acontece e as pessoas, elas vão apontar para Jesus. Por exemplo, você já ouviu falar que Jesus, ele é da descendência de Davi. Mas Davi, ele é de qual descendência? Aí vai puxando, até chegar lá no começo. Você lembra que Deus, ele destruiu o mundo e só preservou Noé e sua família. Então, um dos 3 filhos de Noé carregou a descendência de Jesus. Eu não vou te perguntar qual é, porque ainda não ensinei. Mas alguém sabe aí? 100. Olha aí, é isso aí. Mas antes da gente entrar nessa conversa, depois da torre, a aula de hoje ela vai se resumir aqui, ó. Depois da torre houve essa divisão e algumas gerações se passaram até chegar no homem chamado Abraão. Mas primeiro é importante que nós entendamos aqui, ó. Só uma recapitulação aí, na verdade, né? Primeiro Deus criou Adão, criou Eva, e foi o primeiro casal, você já sabe disso muito bem. E esse casal, eles tiveram 2 filhos. Quem lembra quais foram os 2 primeiros? Caim, colocar aqui embaixo, e Abel. Tinha que ter um assessor nessa aula aqui para ficar só colando para mim aí, né? E aí nós temos um terceiro filho de Adão e Eva, que esse vai entrar na linha do Redentor, que é Sete. Então Sete foi o homem escolhido. Sempre perceba assim, ó, que Deus, ele vai sempre usar pessoas para cumprir o seu propósito. Eu acho isso muito incrível, sabia? Porque Deus, ele não precisaria disso. Deus, ele é soberano, ele é criador, ele é poderoso, mas ele faz questão de fazer com que o ser humano se sinta útil. É tipo você que tem filho. Você poderia muito bem pegar, amarrar o lixo e jogar toda vez. Mas quando você fala assim, filho, ó, eu vou te dar aqui uma missão especial. Essa é a tua missão da casa. Tu vai lavar a louça, tu vai ser o cara de tirar o lixo, tu vai ser o responsável. Cara, a criança, ela se sente importante. Quem já percebeu isso aí? Quando você dá uma missão, quando você dá uma função para ela, ela se sente importante. Então, é uma curiosidade. Deus sempre vai usar pessoas para cumprir o seu propósito. Bom, passou 7. Agora nós vamos aqui, ó. Passaram-se, então, 7 gerações. Olha que interessante, ó. 7, passaram 7, né? Só para você gravar aí. E aí, veio um homem, e aqui agora eu vou vir para cá. Noé, na direção aqui deixa eu colocar mais para cá esse camarada aqui, ó. Passou 1, 2, 3, 4... até chegar Noé. Noé teve 3 filhos, já falamos. Quem são eles? Aqui. Cã, Jafé e Sem. Porque Sem, ele vai seguir a linhagem do Salvador. Uma curiosidade para você aqui, ó. Lembra que quando Noé saiu da arca com a sua família, ele fez um altar em um culto ao Senhor, e aí numa oportunidade ele bebe um vinho e ele fica embriagado. E ó, tudo isso aqui, ó, você pode anotar na sua apostila aí, tudo que você for vendo de curiosidade. Caramba, eu não sabia disso. Anota, porque é o seu conhecimento que está em jogo. Ele sai da arca, toma um vinho, fica bêbado, tá? E aí os 3 filhos dele, Sem, Cã e Jafé, veem isso. E aí, ó, acontece algo interessante, para te ver como Deus, ele é Deus dos pequenos detalhes, tá? Ele sai, Cã e Jafé, eles fazem algo que Deus não gostou. Eles ficaram meio que de chacota, um chamou o outro, olha lá o nosso pai, tá peladão, tá olha lá, ó. Aí foram chamar o Sem. O Sem era o mais velho, tá? Na ordem Sem, Cã e Jafé, nós entendemos dessa forma. Então, foram chamar o Sem, e aí o que Sem fez? Quem lembra aí?
Ele pegou uma capa e aí, na verdade, ele vai e ele cobre a nudez do pai dele. Ele honrou o pai dele. Mesmo o pai estando fora de si pela bebida alcoólica. Cara, uma atitude pode mudar toda uma vida. Olha que coisa louca. Às vezes Deus coloca pequenas provas da nossa vida no seu dia a dia e que se você passa, Deus vai honrar. É o que estava faltando para Deus, destravar na sua vida alguma área, abençoar de alguma forma você. Mas o contrário também é verdade. Os dois outros filhos se tornaram inimigos do Senhor no futuro. Uma atitude de 100, que talvez ele nem soubesse, talvez ele achasse que era mais do que obrigação honrar o pai. Ele faz isso então, honra, e dele vem a geração futura. Vamos continuar. Passaram então, mais quantas gerações? 7 gerações. E aí, agora nós vamos entrar aqui no rapaz chamado Terá. Quem sabe aí quem foi Terá? Pai de Abrão. Pai de Abrão, né? Você, olha uma curiosidade. A Bíblia ela começa falando o Abraão que você conhece é Abrão, né? No começo da história dele. Deus ainda não tinha trocado o nome dele. Por quê? Você vai saber lá na frente. Então, nós temos aqui Terá. Terá já um homem de idade. E a Bíblia fala que ele vai ter um filho muito especial. Um filho que vai, na verdade, aí dar prosseguimento na linhagem de Jesus, na geração futura. E eu quero que você grave aqui um versículo. Gênesis 11, 31. Anote aí, Gênesis 11, 31. Fala bem assim, o resumo é que Terá, é o nome dele, saiu de mudança, levando algumas pessoas muito importantes com ele. O seu filho Abrão, com sua esposa Sarai, e o seu sobrinho Ló. Deixa eu pegar aqui o Abrão. Ficou aqui. Abrão. Então, ele leva... Quantas pessoas saem com Terá? 3 pessoas. Quem são? Abrão, Sarai e Ló. E agora vamos aqui numa jogadinha de nomes, tá? Quem esteve nessa viagem com Terá? Abraão, Sarai e Ló. De onde eles partiram? Ur. Repita comigo. Ur. Alguns falam Ur. Não tem problema, tá? A Bíblia fala que eles moravam em Ur dos Caldeus, que era a cidade deles. E eles saem de lá e eles vão de partida, eles vão para onde? Canaã. Então Deus fala ali para Terá, ele vai sair de Ur dos Caldeus e agora ele vai viajar até Canaã, levando consigo 3 pessoas, seus filhos, seu filho Abrão, a esposa Sarai e seu sobrinho Ló. No meio do caminho eles pararam numa cidade chamada Harã. No meio do caminho, entre Ur dos Caldeus e Canaã, eles param numa cidade chamada Harã, e algo importante acontece lá. Uma pessoa morre. Quem morre lá? Quem dá um palpite, quem dá um chute? Terá morreu. O pai de Abraão morreu, e agora eles seguem viagem. Isso tudo acontece no capítulo 11 de Gênesis. E o capítulo 12 começa de uma forma incrível. Fala bem assim, Então o Senhor disse a Abrão. Gente, quando a gente olha para a Bíblia, Deus fez isso algumas vezes. Por exemplo, Deus falava com Adão. Você lembra? Deus falava com Adão. Deus falou com Noé. E agora passaram-se alguns anos aí, algumas décadas, e Deus ele torna a falar com o ser humano novamente, que agora é com Abrão. E o que ele fala para Abrão? Quem sabe o que Deus fala para Abrão? Abrão, preste muita atenção aqui.
Olha, o capítulo 12 de Gênesis é um dos capítulos mais importantes das Escrituras. É incrível, porque nós aprendemos com Abrão, que depois vai se tornar Abraão, coisas maravilhosas a respeito do seu caráter. Então ele fala para Abrão: Abrão, sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para um local que eu vou mostrar para você. Cara, talvez você não tenha conectado aqui a ideia, mas Deus falou para Abraão bem assim, ó: sai daqui, dessa terra, e vai. Senhor, para onde? Não importa, só vai. Eu vou te mostrar. Olha, eu sempre tenho cuidado de trazer os nossos ensinos para o nosso dia a dia. E eu tenho muito cuidado com isso, porque senão fica só um monte de informações e aí você não consegue conectar com a sua vida, o seu dia a dia. Aqui eu faço um parênteses, eu abro um parênteses e eu falo para você uma coisa. Tem coisas que Deus só vai mostrar para você no caminho. Olha isso aí. Deus não falou para Abraão o que ia acontecer, o resumo final, a história final. Ele só falou: sai e vai. E Abraão fez o quê? Obedeceu e foi. E aí Deus foi revelando os propósitos de acordo com o passo que Abraão deu. Na nossa vida é assim, gente. Deus não vai escancarar para você. Tá aqui, meu filho. Daqui a 5 anos você estará aqui, ó. Daqui a 10 anos você terá 3 filhos. Daqui a 4 anos você vai estar rico ou não. Daqui, entendeu? Deus não faz isso. Deus não vai fazer, gente. Deus, ele vai revelando o seu propósito de acordo com a nossa caminhada. Quem entendeu isso aí? Isso aqui é ponto alto da aula, tá? Não espere que ele te mostre. E eu falo isso porque a maioria das pessoas, por estarem vivendo uma crise de ansiedade, querem tudo para já. A pronta entrega. Isso não vai acontecer, gente. Deus vai revelando devagar o plano dele. E aqui eu quero que você grave isso aqui. Eu quero que você primeiro anote aí. É uma frase do plano de Deus através da vida de Abrão. Anote aí, ó. Primeira, você vai fazer fazer por partes. Primeiro, Deus chamou Abrão. Anote aí, Deus chamou Abrão. Segundo, para criar a nação de Israel. Terceiro, para trazer Jesus ao mundo. Para me salvar. Então aqui, ó, só para a gente pegar o entendimento. Vamos repetir esse quebra-cabeça aí? Primeiro, só vocês, vai. Deus chamou Abraão para criar a nação de Israel, para trazer Jesus ao mundo para me salvar. Então, ó, são 4 partes. Deus chamou... Isso aqui você tem que gravar. A anotação é só para você deixar num canto do seu cérebro para visualizar. Mas grave isso aqui. Que Deus chamou Abrão para criar a nação de Israel, para trazer Jesus ao mundo para me salvar. Foi a forma que Deus usou. Tinha que ser dessa forma. Tinha que ser através de Abraão. Um homem que você vai ver que tinha qualidades incríveis. Talvez você se pergunte: mas por que eu preciso de um Salvador? Por que eu preciso... O que me faz alguém entrar nessa categoria? Preciso de um Salvador. Primeiro, porque nós nascemos com a natureza pecaminosa. Eu quero que você anote um versículo, eu não sei se eu falei semana passada, que é Gênesis 8, 21. Gênesis 8, 21 diz bem assim, ó:
que todos os pensamentos e inclinações do ser humano, eles são inteiramente voltados para o mal, desde a sua infância. Isso é uma prova de que nós conversamos semana passada, você lembra? Do pecado original, de que nós não pecamos porque somos pecadores, nós somos pecadores, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. É a natureza pecaminosa do ser humano. Nós já nascemos assim. Então isso é um versículo que você precisa saber para quando você vê alguma coisa errada com o seu filho, ou na humanidade, ou uma barbárie de uma pessoa que você fala, meu Deus, como que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Aí você lembra, Gênesis 8, 21. O ser humano ele é totalmente inclinado para o mal desde a sua infância. E aí nós temos que voltar a correr atrás do prejuízo, para ter uma vida íntegra e buscar a Deus de uma forma reta. Então tá. O que Deus mandou? O que Deus mandou então para Abraão fazer? Sair da terra, vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que Deus prometeu? Anote aí, o que Deus prometeu para Abraão? Que ele faria de Abraão um grande povo. Que faria de Abraão um grande povo e que ele abençoaria ele. Tudo isso aqui é capítulo 12, tá, gente? E eu acho incrível. Quer que eu repita? O que Deus prometeu? Que faria dele um grande povo e o abençoaria. Então são duas coisas. Grande povo e o abençoaria. E depois você vai ver que Abraão se torna um dos homens mais ricos da terra. Qual foi a resposta de Abraão? Partiu como o Senhor ordenou. Então está aqui o segredo. Não ficar discutindo. Lembra que nós falamos semana passada? Que isso aqui é um nível de obediência na íntegra. O contrário disso é rebeldia. Rebeldia é achar que o que eu faço, achar que o meu plano é melhor que o plano de Deus. Não foi isso que Abraão fez. Eu quero destacar, eu quero que você anote, por favor, Hebreus 11:8. Só anota aí, Hebreus 11:8, que fala sobre Abraão. Diz bem assim... Hebreus 11 é um livro, é um capítulo da Bíblia que traz ali os heróis da fé, tá? Fala de Moisés, fala de Noé, fala de vários homens de Deus. E fala de Abraão. Diz bem assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Cara, eu acho isso aqui... Eu acho muito louco. Essa é a palavra. Eu acho muito louco. Ele não sabia, gente, para onde estava indo. Imagina lá, Sarai com ele e Ló. Meu pai morreu, agora vamos. Beleza, Abraão, vamos lá. Vamos para onde? É tipo, a gente vai correr, né? E vamos correr. Para onde? Não sei. Só vai. Vai correndo, inclusive, né? Vai para algum lugar aí. Você iria? Responda não, tá? Só pense. Para você ver o nível de fé desse homem chamado Abraão. Mais tarde ele saberia para onde estava indo. Aqui nós podemos identificar duas qualidades de Abraão. Primeira, anote, fé. Segunda, obediência. Duas qualidades assim notórias de Abraão é fé e obediência. Fé e obediência. Fé e obediência. Esse lado aqui, ó, daqui do meio para cá é o grupo fé, tá? Daqui para cá é o grupo obediência. Beleza? Então, qual é o grupo aqui? Fé. Qual é o grupo aqui? Obediência. Só para você gravar. Fé e obediência. E olha, Deus está atrás de pessoas com essas mesmas qualidades até hoje. Você vê grandes homens de Deus sendo usados, que você talvez admire, em algum local, em alguma igreja, na internet, seja lá onde for. Só a pessoa sabe o que ela tem passado com Deus, os seus níveis de obediência, coisas que Deus pede para aquelas pessoas e você acha legal. Poxa, eu queria
queria modelar aquela pessoa, queria ser como ela. Sim, isso é bacana, mas grave isso aqui, ó. Fé e obediência. O que é fé? O que é fé? Anote aí. Tem um resumo aqui. E quando o prof fala bem assim, né? Anote aí. É importante você pegar essas dicas, né? Que vai que o prof, né, usa isso como uma metodologia para aplicar um dia na prova, se tiver, e vai ter. Fé. Acreditar no que Deus diz. Acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. Acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. Vamos repetir? O que é fé? Acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. Agora olhando para mim. Vamos lá de novo? O que é fé? Acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. Isso é fé. Isso é fé. E a nossa fé, gente, não é uma fé cega. Pelo contrário, nós temos um alicerce, nós temos um Salvador, nós temos um Deus que é real, que é vivo, que é claro. Aqui eu quero que você pense assim, ó. Hoje nós temos a história de Abraão para nos inspirar. E Abraão foi a história. Entendeu isso aí? Nós temos já um caminho que já foi trilhado. Nós temos os conceitos, é só aplicar. E parece que cada vez fica mais difícil de viver essas verdades. Qual é a outra qualidade notável de Abraão? Obediência. O que é obediência? Anote também. Isso aqui é incrível, incrível você pegar esse entendimento. Obediência é fazer o que Deus manda, imediatamente, completamente e sem reclamar. Obedecer é fazer o que Deus manda, imediatamente, completamente e sem reclamar. Nossa! Os filhos deveriam estar nessa aula aqui, né? Mas você vai ensinar isso com amor, com a direção, sabedoria que Deus vai te dar. E nós, num outro contexto com Deus, devemos aplicar isso da mesma forma. Abraão tinha isso, gente. Perceba, Abraão não ficou perguntando, Senhor, para onde que nós vamos? Para onde? Quem é que vai comigo? Vai ter problema lá? Vai ter dificuldade? Abraão fez exatamente o que Deus mandou, imediatamente. Olha, é parar tudo e fazer. Você vê isso lá com Jesus também. Ele fala assim, ó, vem e me segue. Aí um camarada falou bem assim, deixa eu ali em casa falar com os meus pais. Nesse contexto se aplica também. Obediência é você fazer o que Deus manda imediatamente. Eu tenho uma regrinha lá em casa. Com o Estevão, que já tem um entendimento melhor. E o Natan também está pegando já. Eu falo, Estevão, ele está fazendo o que ele estiver fazendo. O nosso acordo é, para tudo que está fazendo na hora, e aí você vem cá com o papai. Na hora. Não tem, mas deixa eu terminar aqui o jogo, deixa eu terminar aqui não sei o quê. Não. Obediência é você fazer o que é para ser, o que Deus manda, imediatamente. Você pode, você tem a autoridade de Deus sobre a sua família. Agora, é claro, saiba usar isso de uma forma que agrade o coração de Deus também. Porque se você for para o outro lado do autoritarismo, aí você perde a criança também. Então, é muito joelho no chão, muita oração, mas faça acordos. Chamei, para tudo e pergunta, Senhor, papai? E aí você dá a instrução clara e fala, segue ali a tua rotina. É fazer o que ele manda imediatamente, completamente sem reclamar. Você reclama? Você é meio reclamão? Responda não, tá? Não levante a mão não. E nem cutuca aí a pessoa, né? Olha aí, ó. É Abraão. Abraão é assim, foi assim, e Deus fez dele tudo que você sabe por essas qualidades. Então, já gravamos as duas qualidades, fé e obediência. Muito bem.
Deixa eu ler isso aqui para você que é importante. Ó. Pela fé, Abraão obedeceu ao que o Senhor mandou. Deus os levou para Canaã e ainda fez uma promessa. A sua descendência darei esta terra. Mas logo houve uma grande fome e Abraão foi morar no Egito enquanto a fome passava. Então, Abraão estava indo para Canaã, ele chega em Canaã e acontece algo. O que acontece? Um evento? Fome. Lembra o que aconteceu lá no tempo de José? Foi uma crise igual, fome na terra. E aí para onde todo mundo vai? Egito. Percebe aqui uma coisa que essa semana que Deus me deu esse estalo. Eu nunca fiz essa conexão. Mas o Egito ele se torna um grande celeiro para essa catástrofe, para esse tipo de situação que acontece no mundo. Por causa de quem? José. José foi o cara que organizou toda uma estrutura e falou, ó, vamos guardar aqui para quando vier a fome, a gente ter o que comer e vender isso aí. Então o Egito ele era preparado e eu creio que é por conta de José e de tudo aquilo que ele deixou como legado de administração, de organização. E agora você vê Abraão voltando para lá, para ir atrás de comida. E nessa terra, no Egito, qual foi a terra que Abraão fugiu? Que ele foi? Ele foi para Canaã, mas para onde ele foi na fome? Egito. E lá, Abraão ficou rico. Ficou rico. E a riqueza do homem naquele tempo não era babita, dinheiro, físico, espécie, conta bancária. Era animal e era servos, escravos. E Abraão tinha animais, vários animais. Você lembra de Jó? Jó. Ele era o homem mais rico. Não era um dos, ele era o homem mais rico. E ele tinha do Oriente, e ele tinha lá animais, tem até os números dos animais, e ele tinha servos. Então a riqueza de um homem naquele tempo era isso, era animais e servos. E Abraão então fica rico, e com isso, Ló também fica rico. E aí, ó, nesse momento, Deus faz uma aliança com Abraão. Deixa eu pegar aqui, por favor. Aqui. É tanto do papel. Vamos colocar bem aqui, ó. Esse aqui foi eu que fiz, por isso que foi meio ruim. Deus faz uma aliança com Abraão. Quem sabe qual foi essa aliança que Deus fez? O que é uma aliança, gente? É isso aqui, ó? É isso aqui? Isso aqui é um símbolo, né? Anote aí. Aliança é um relacionamento entre duas pessoas. Aliança é um relacionamento entre duas pessoas baseado em promessa. Anotaram? Relacionamento entre duas pessoas baseado em promessas. No tempo, olha bem isso aqui. No tempo e na cultura de Abraão, funcionava assim, ó. Quando duas pessoas queriam fazer uma aliança, elas participavam de um ritual chamado Bará, que significa dividir. Bará, significa dividir. As duas pessoas iam dividir um sacrifício. E eles matavam o animal, cortavam em duas partes, duas bandas, e eles ficavam fazendo assim, ó, um símbolo ao redor daquele animal, o símbolo do infinito. Era uma cultura no tempo de Abraão, e eles faziam esse ritual, ali era feita uma aliança. Entenda uma coisa, essa aliança não é pessoa com pessoa, essa aqui que a gente está falando. Essa aliança foi Deus com Abraão. Foi Deus com Abraão. Deus falou para Abraão trazer o animal para fazer a aliança, Abraão obedeceu, só que na hora do ritual Abraão caiu num profundo sono. É sério isso aí, gente. Está lá, Gênesis 15, você pode ler. Abraão dormiu, caiu num profundo sono. Meu Deus, imagina só, Deus te chama para fazer um negócio e o camarada cai no sono, mas era preciso ser dessa forma. Enquanto Abraão dormia, Deus falou o que aconteceria. E aí vem a parte
um pouco trágica da história, né? Deus falou bem assim, ó, que durante os 400 anos, os seus descendentes seriam escravos em outro país, escravizados em outro país. Deus falou isso para Abraão. E aí, a Bíblia fala no Gênesis 15, 17 e 18. Um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Olha o que eu acho interessante aqui, ó. Que a aliança não foi de Abraão para o Senhor. Foi o Senhor com Abraão. Percebe que Abraão não fez nada. Sabe uma coisa? Deus ele não precisa do ser humano. Deus ele vai seguir o seu plano independente do ser humano. Agora tem um parênteses aqui. Deus ele faz questão de usar o ser humano, de usar a pessoa. Mas percebe que Deus ele seguiu o plano dele, mesmo Abraão dormindo lá. Deus ele tem poder para fazer o que ele quiser. E ele deixa isso bem claro aqui nessa história com Abraão. Continuando, ainda tem muita coisa pela frente. Abraão não estava nem acordado, estava em profundo sono, aqui é só um resumo. Deus fez uma aliança com Abraão, sem Abraão fazer nada. Tudo partiu de Deus. Abraão não tinha nada a oferecer. Só aquelas duas coisas. Fé e obediência. Deus é perfeito, o homem é imperfeito. Deus cumpriria a sua parte, Abraão só precisava ter fé e obedecer, e foi o que ele fez. Pois bem, anos passaram, tá? Anos passaram, e agora Deus fala assim, Abraão, você vai ter uma descendência, só que só tinha um detalhe, que eu não falei para você aqui. Abraão e Sarai, eles já eram senhores de idade, e eles não tinham filhos. Não tinham filhos. E aí Deus fala, você vai ter uma descendência. Mas Senhor, como? Da onde que a gente vai ter? Quem vai ser a descendência? Aí, Sarai, ela tem uma escrava. Quem lembra o nome dela? Agar. E aí, Sarai fala bem assim, Abraão, deita, porque Sarai, ela era estéril. Não podia ter filho. Sarai, Agar, deita com Abraão para ter essa descendência. E aí, Abraão deitou com Agar. E teve um filho. Quem lembra? Ismael. Vou deixar ele bem aqui, ó. Só que algo aqui acontece. Essa criança cresce. Quando ele tem mais ou menos 13 anos, a Bíblia fala que ele começa... Na verdade, aqui gerou uma intriga entre Sarai e Agar. Antes dela ter o Ismael, ela humilhava muito Agar e ela foi para o deserto. E no deserto Deus falou com ela e falou, volta, submete que eu vou te dar um filho. E aí deu Ismael. Ismael também é um pai de uma grande multidão. Você sabia disso? Que é dos árabes. Os ismaelitas é o pai dos árabes. E você vai ver que o Isaac é o pai dos judeus. Por isso que nós temos até hoje uma guerra ferrenha entre judeus e árabes. É um conflito constante. A gente vê isso toda hora na televisão. E agora, Deus ele faz algo interessante. Deus ele muda o nome de Abraão para Abrão. Agora ele é Abrão. Por quê? A tradução é que ele vai se tornar pai de uma multidão, tá? E aí, Abraão com 99 anos, Deus fala para ele, né? Daqui a um ano você vai ter um filho, da promessa, com essa mulher aí, com a Sarai. E a Sarai faz o quê? Quem lembra? Ela ri, porque ela já era senhora de idade, gente. Ela mal conseguia andar, eu acho. Não sei. Quanto mais tem um filho. E aí, existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Mas Abraão teve que fazer a sua parte. Foi lá. E aí quando
Passou um ano depois daquela promessa e algo acontece. Nasce o filho da promessa deles. Quem é? Isaac. Eu dou um prêmio se você adivinhar o que significa Isaac. Riso. Alegria. Deus, ele sempre usa essas coisas aí. Nesse dia, Deus também mudou o nome de Sarai para Sara. Deixa eu ver, cadê aqui? Sara. Então agora não é mais Sarai, agora é a Sara. Sara. Que é agora também uma mãe de uma grande multidão. E agora a gente vai para um outro ponto de Abraão ainda. Tem muita coisa. Que Deus, ele prova Abraão. Agora já é Abraão, tá? Deus, ele testa Abraão no monte chamado Moriá. Qual é o nome do monte? Moriá. E ele fala bem assim, ó, olha, vai lá para esse monte, você vai levar o seu filho Isaac e você vai matar o seu filho Isaac. Gente, Deus está errando. Olha só a loucura. Deus falou, vai lá para o monte e você vai sacrificar Isaac. Na cabeça de Abraão podia ter passado bem assim, mas Senhor, Isaac não é o filho da promessa? Se eu for lá matar... Só que a Bíblia não fala isso. Isso já é a gente pensando. Sabe o que Abraão fez? Pegou aqui o seu filhinho. Obediência é o quê? É fazer... Olha como se repete na vida de Abraão, gente. É fazer tudo o que Deus manda, imediatamente, completamente e sem reclamar. Muito louco isso aí, né? Abraão pegou aqui Isaac, ó. Vamos lá, filho. Vamos ali oferecer um sacrifício. Tá com a faquinha, com a lenha. Aí o Isaac falou assim, né? O Isaac já um adolescente, esperto, falou assim, mas pai, quem vai ser o sacrifício, né? Ele não sabia que era ele. Aí Abraão solta aquela frase tão conhecida que ele fala, Deus proverá, filho. Deus proverá. E eu creio que o coração de Abraão ali é apertado. Mas antes de amar mais uma pessoa, ele amava o Senhor. Abraão amava mais a Deus do que Isaac. Você ama mais a Deus do que qualquer outra coisa na sua vida? Abraão foi lá e aí começou a organizar ali o matadouro ali, né? E ele colocou Isaac em cima. Nossa, olha a cena, imagina comigo a cena aqui. Negocinho lá, tudo certinho. E Abraão, gente, eu quero falar para você uma coisa. Abraão, ele foi para matar. Abraão não ficou assim, vai ou não vai, né? Vou ou não vou aqui, será que eu vou? Não. Abraão pegou ali o machadinho dele, ele ergue, levanta e ele ia matar Isaac. Você sabia disso? Que ele ia matar Isaac? Se não fosse um anjo gritar, na hora que está descendo, na hora que ele levanta e que ele vai, o anjo fala, para tudo. Pegadinha. Quase isso, né? Não precisa você fazer isso. Isso aqui foi um teste na sua vida, Abraão. Trazendo para a nossa realidade. Deus vai testar você em algumas áreas. Ele vai testar. Ele só vai saber se o que você sente e o que você diz é coerente quando aquilo que você faz também é coerente com o que você diz. Não adianta nada falar, eu amo a Deus, mas fazer outra coisa. Não, Senhor, Deus é mais. Ok, isso é lindo. Mas na prática, na ação, tem que haver uma coerência. E aí na hora, Deus manda ali aparece lá um cordeiro, um carneirinho, no lugar do sacrifício. Que é justamente, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui. Que é um retrato do Criador. Que um dia, o cordeiro morreria por nós, por mim e por você. Esse cordeiro se chama Jesus. Legal isso aí, né, gente? Eu acho incrível. E a partir daquele momento, então, tem um segredo aqui, que eu queria contar para você. Lá no livro de Hebreus, fala bem assim, ó, que Abraão tinha tanta fé, ele tinha fé e obediência, lembra disso? Ele tinha tanta fé
que ele cria que se ele matasse Isaac, Deus era capaz de ressuscitar o cara. Isso é muito louco, gente. O nível de fé, eu vou matar porque eu sei que Deus ele pode ressuscitar esse cara. E podia, Deus é Deus. Não precisou chegar a esse ponto, mas aconteceu tudo o que aconteceu. Já caminhando aqui para o final, agora já é um pouco mais rápido. Agora vem aqui a história da mulher desse camarada aqui chamado Isaac. Abraão manda um servo buscar uma mulher para Isaac, lá na terra deles, e aí Isaac vai atrás de uma mulher. Qual é o nome da mulher de Isaac? Rebeca. Aqui, Rebeca. Deixa bem aqui, ó. Rebeca. E aí foi lá, Rebeca bonita, casaram, se deitaram, muito bem, legal. E aí esse casal teve um filho, na verdade era um casal de gêmeos. Quem lembra aí? Jacó e Esaú. Esaú e Jacó vem aqui, ó, na linhagem do Criador, do Redentor. Quem nasceu primeiro? Esaú. Peludo, guerreiro. A Bíblia fala. Depois nasceu Jacó, liso. E ele nasceu agarrado no pé do irmão. Imagina esse parto, que louco deve ser, né? Uau! Ah, vem com a placenta tudo aqui jogando. Cara, ele já nasce sendo aquele... O nome de Jacó é que ele é meio malandro. Ele gosta de dar um jeitinho. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Ele era meio trapaceiro. Jacó era meio trapaceiro. E aí, ó, algo acontece. Então, só para resumir a história. Isaac fala bem assim para Esaú. Esaú, filho, vai lá pegar um animal, fazer uma sopa para o papai gostosa, que eu quero comer uma sopa maravilhosa aí, ó. E aí a Rebeca estava só ouvindo. A Rebeca, ela preferia Jacó, queridinho da mamãe. E o Isaac preferia Esaú. Olha, gente, pais, isso não pode acontecer. Não pode ter preferência de filho. Eu gosto mais desse do que desse. Talvez você se identifique com um, com o outro, pelo seu temperamento. Mas isso não dá o direito de você falar, eu gosto mais de um do que o do outro. Isso pode gerar um conflito na sua família. Ele pode fechar o coração para você. E você ser a última pessoa que ele vai te procurar para falar alguma coisa. Você quer isso na sua casa? Não, então não fica esse negócio de preferido para cá, preferido para lá. Não existe. Corte, os dois são amados, os dois são importantes. Só que aqui tinha essa diferença. A Rebeca gostava mais de Jacó e o Isaac mais do Esaú. Os dois estavam nessa guerra aí. E aí, manda trazer, que ele falou assim, ó, traz uma sopa que eu vou abençoar você. Aí Jacó, trapaceiro, a mãe ouve e fala assim, filho, coloca aqui uma roupa que parece pelo, porque ele era peludo, lembra que eu falei? Parece pelo, ó, coloca aqui um negócio de animal. Eu vou fazer uma sopa que teu pai gosta e tu vai chegar primeiro do que Esaú e vai ganhar a bênção. Entendeu? Aconteceu isso. Fez a sopinha que o cara gosta, que o marido gosta, e chegou lá. Aí o Isaac falou pro Jacó, é você, Esaú? Sou, papai. Olha o nível, né? Sou, papai. Então tá, resumindo, eu vou te abençoar. E abençoou Jacó como se fosse Esaú. Ele tomou a bênção no lugar do seu irmão. E ele já tinha feito isso há um tempo atrás, quando Esaú troca o seu direito de filho mais velho por um prato de lentilha. Então Jacó, ele vem sendo trapaceiro todo esse contexto aí. E agora, Jacó segue então, ele foge para uma terra, porque ele está com medo de morrer, que Esaú queria matar literalmente. Ele falou, vou matar meu irmão. E o cara corre, foi sozinho. Foi embora, e lá ele conhece a mulher dele. Quem é a mulher dele? Raquel. Então, Raquel, mulher de Jacó. Aí, ó, de Raquel agora, vem agora uma série de filhos, né?
Vou colocar aqui o nome de umas mulheres, que é assim, ó, a Raquel, ela tinha uma serva chamada Lia. Era Lia? Não, é a Lia é da Zilpa. E a Bila, Lia e Bila. Aqui, nessa ordem aqui. Aí, ó, qual era a esposa de Jacó? A Raquel, perdão, Raquel. Só que a Raquel era estéril. E aí, então, ela vai passando para as servas, vai tendo filho aí. Agora eu quero que você veja embaixo da sua cadeira se tem um nomezinho aí. Vai lá, veja embaixo aí se tem um nome. Coloquei o nome de alguns aí. Vê se tem nesse. Vê se tem nesse aqui, ó. Peguei. Tá, levanta aí. Tá. Pega aí. Já. Então, ó. Vamos falar aí o nome deles? Qual o primeiro? Quem lembra primeiro? Rubem. Cadê o Rubem? Rubem. Depois? Simeão. Cadê o Simeão? Não, cadê? Levanta o nome do homem, ó. Aí, ó. Simeão. Depois, Levi. E depois, Judá. Tu me dá o Judá? Só para eu colocar aqui na linhagem, para mim, por favor. Aí depois, vai lá. Quem são os outros aí? Dan, Zebulon, tem uma ordem. Naftali, Gade, Isacar, Benjamim. Cadê o Azer? Azer tá aqui, beleza? Então, quantos filhos Jacó teve? 12 filhos. Olha que coisa boa, né? Você reclamando aí com 2, né? Judá. Já ouviu falar que Jesus é o leão da tribo de Judá? É porque vem dessa descendência aí. Pois bem, já para a gente finalizar, teve tudo isso de filho. E aqui, ó, nós vamos entrar rapidinho na história de José. Não vai dar tempo de falar muita coisa. Mas aqui então nós temos, ó, as 12 tribos, tá? Que são essas aí que eu falei. Você tira uma foto bem bonita aí, tá? E aqui eu já vou colocar o Egito. Para finalizar a história, o Judá estava aqui, ó. Aí. Então acontece esse monte de filho. Depois você tirou aqui uma fotinha, pode ficar à vontade. Seria bom só arrumar, né? Tá. Jacó, para finalizar aqui, gente, rapidinho, ó. Jacó tem uns 12 filhos. E o filho preferido dele, quem é? José. Tanto que ele ganha uma túnica colorida lá, né? Ele ganha uma túnica. E aí esse José entra naquela história que a gente já falou. Poderia ter aqui um tempinho para falar, mas não vai dar tempo. Mas José, ele é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. Ele é levado, vendido lá para o Egito. Lá ele fica na casa. De um homem chamado Potifar. Nessa casa, Potifar tem uma mulher, que é a esposa dele, e ela dá em cima do José. E José fala: não vou me relacionar com você. E aí ela engana, fala para o marido dela que o cara tentou seduzir. Ele é jogado na prisão, resumindo a história. Na prisão ele interpreta sonhos. E depois ele interpreta o sonho do faraó. E ele volta. E ele se torna o governador do Egito. E aí... na verdade aqui eu confundi a história do Egito lá, tá? Da fome. Esse evento foi depois de Abraão, né? No caso, tá? Não foi antes, é depois. E aqui ele se torna o governador do Egito e o resgatador da sua família. Só que aí, o pai dele, Jacó, morre, os irmãos ficam com medo, mas ele fala: calma, foi para salvar vidas que eu vim até aqui, fique tranquilo. Deus vai abençoar vocês através dessa geração. E eu finalizo a aula dizendo para você que através da vida de um homem chamado Abrão, Deus fez tudo isso e vai dar continuidade na linhagem do Redentor, até chegar a Jesus, nosso Salvador. Mas antes disso, tem muita coisa pela frente ainda. Não falte a aula que vem,
que tem coisas novas para você, beleza? Deus abençoe. Traz para